Os anjos mais misteriosos da Bíblia. No Antigo Testamento, os anjos são referenciados 108 vezes. O livro do Gênesis relata casos de anjos intervindo na vida de Abraão e Jacó. No livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação no deserto. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes nos livros da lei e nos escritos de Moisés. Os anjos de Deus são apresentados a nós nas Escrituras como as hostes celestiais. Os anjos são seres reais, não figuras ou opiniões míticas. São personalidades espirituais que têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco, o mundo angélico também está oculto. Talvez não possamos tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Você não consegue lidar com eles, mas eles podem destruir reis. Isso nos leva aos anjos mais misteriosos da Bíblia. E se for verdade? Capítulo 1. O que são os ofanins? O termo ofanim, em hebraico antigo, refere-se a rodas. O singular é ofan. É claro que as rodas são citadas várias vezes no Antigo Testamento, e os ofanim podem se referir às rodas normais de uma carroça ou de uma carruagem. No entanto, de particular interesse são as rodas do trono de Deus, mencionadas na visão de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? O profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus é forte ou Deus fortalece. Este profeta viveu durante um dos momentos mais difíceis da história de Judá, nomeadamente o exílio babilônico, o que pode indicar a razão do seu nome, durante a conquista de Nabucodonosor em 597 a.C. Ele foi um dos 10.000 prisioneiros capturados em Jerusalém e muito provavelmente profetizou na Babilônia aos exilados. O ministério de Ezequiel era absolutamente necessário para os exilados. Para aqueles que acreditaram e deram ouvidos às suas palavras, havia vida, mas para outros, julgamento certo. O ministério de Ezequiel mostrou que Deus ainda estava se comunicando com eles, mesmo em tempos de julgamento severo. Mesmo que fossem punidos, eles não foram abandonados. Jeremias pregou a mensagem de Deus em Jerusalém, enquanto outra voz a pregou aos exilados na Babilônia, para que fossem informados sobre os planos de Deus. Ambas as vozes eram igualmente fortes. Ezequiel vê os ofanins. A visão de Ezequiel é uma das passagens mais complexas do Antigo Testamento. Ezequiel descreve estar entre os exilados, junto ao rio Quebar, quando os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Ele vê uma nuvem negra com relâmpagos e fogo, da qual surgem 4 seres iluminados. Esses seres, embora tenham aparência humana, possuem 4 faces diferentes: uma humana, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Ezequiel usa símiles para tentar descrever a visão, comparando-a a metal reluzente no meio do fogo. Esses seres são posteriormente identificados como querubins. Os querubins, seres celestiais criados por Deus, aparecem logo após a queda de Adão e Eva e são associados à presença de Deus. Em Êxodo, capítulo 25, Moisés recebeu instruções para fazer representações de querubins em ouro sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Embora muitas vezes retratados como pequenas criaturas rechonchudas, a Bíblia descreve os querubins como atendentes do trono de Deus, executando sua vontade. Ezequiel viu esses querubins glorificando a Deus constantemente, demonstrando a presença divina em todos os lugares. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 adiante. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Ezequiel notou que cada criatura viva tinha 4 rostos. Um humano, possivelmente representando a inteligência,
Um leão representando a força, um boi representando a servidão e uma águia representando a altivez. Elas tinham asas e iam aonde o Espírito as conduzia. O Senhor queria que Ezequiel entendesse que ele está em todo lugar. Embora Ezequiel estivesse em uma terra de cativeiro, ele não estava sozinho, pois Deus estava com ele. Ezequiel continua, capítulo 1, versículo 15 ao 21. Enquanto eu observava os seres vivos, eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. A aparência das rodas e seu acabamento eram como topázio cintilante, e todos os 4 tinham a mesma forma. Sua aparência e acabamento eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Sempre que se moviam, moviam-se em qualquer uma de suas 4 direções sem se virar. Seus aros eram altos e impressionantes, e os aros de todos os 4 estavam cobertos de olhos ao redor. Sempre que os seres vivos se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Os ofanins são uma classe de anjos que fascinam e intrigam os estudiosos da Bíblia e os fiéis ao longo dos séculos. Mencionados na visão profética de Ezequiel, os ofanins são uma manifestação impressionante do poder e da glória de Deus, revelando a profundidade do mistério divino. Essas rodas, os ofanins, não são apenas mecanismos celestiais. Elas são seres vivos que refletem a presença onipresente de Deus. Movendo-se em todas as direções sem se virar, elas simbolizam a infinita sabedoria e a soberania divina que tudo vê e tudo alcança. Os olhos que adornam os ofanins representam o olhar vigilante e onisciente de Deus, que nunca perde de vista sua criação. Ao contemplar os ofanins, Ezequiel é chamado a um novo entendimento da grandeza de Deus. Ele vê que, mesmo no exílio, longe de sua terra natal e em meio a grandes tribulações, Deus está com ele. Os ofanins são um lembrete poderoso de que a presença de Deus é inescapável e que sua vontade será cumprida, independentemente das circunstâncias humanas. Mesmo quando muitas das ações simbólicas que Deus o chamou para realizar pareciam diferentes ou embaraçosas, o ministério dinâmico de Ezequiel conquistou o respeito, a atenção e a admiração dos anciãos de Judá. Apesar dos esforços de Ezequiel para lançar uma visão para sua geração, eles ouviram, mas se recusaram a agir de acordo com suas palavras, o que o deixou desapontado. Ele se esforçou muito para compartilhar sua mensagem, mas, infelizmente, ninguém agiu de acordo com ela. Segundo Deus, Ezequiel era um vigia convocado para alertar as pessoas sobre um perigo potencial caso não se arrependessem. Semelhante a um vigia que avisa sobre um exército que se aproxima, ele aconselha o povo a se preparar ou enfrentar a destruição. Deus se descreve para Ezequiel como aquele que fornece as palavras certas. Deus é o diretor deste grande drama que Ezequiel representa. Ele é o escritor do roteiro que Ezequiel deve ler para o povo e o autor que fecha a cortina quando a peça termina, com um final na forma do exército invasor da Babilônia. Quando é tarde demais para o povo perceber que a peça não é uma mera atuação, o propósito dos anjos se torna evidente. Os anjos fazem a palavra de Deus acontecer. Eles são as hostes que desempenham a vontade divina.